Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Vai começar o Jornal das 8. O Jornal das 8 tem edição do Miguel Gato. Miguel, o Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros Extraordinário para continuar a analisar os efeitos da passagem pelo continente da depressão Christine. O objetivo é analisar a situação de calamidade que foi decretada pelo Executivo até às 11h59 desta noite, mas também as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas mais afetadas pela tempestade. O Conselho de Ministros vai reunir-se na residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento às 10 horas da manhã, sendo que para hoje à tarde está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que será presidida pela Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. E ontem aumentou para 8 o número de mortos associados à depressão Christine. Morreram 2 homens no distrito de Leiria, caíram do telhado das respectivas habitações quando as tentavam reparar por causa dos efeitos do mau tempo. Um caso aconteceu no Concelho da Batalha, o outro na autarquia de Alcobaça. Sobre este último, o município lamenta a morte do homem de 66 anos. Nas redes sociais, a Câmara de Alcobaça apela a toda a população para que não arrisque a vida e pede ainda o uso apropriado e cauteloso de máquinas florestais e também aparelhos de corte na limpeza dos estragos da depressão Christine. E as Forças Armadas têm, neste momento, 240 militares empenhados no apoio às populações afetadas pela tempestade. É o que indica em comunicado o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Além dos militares, as Forças Armadas têm também no terreno mais de 70 viaturas terrestres, incluindo máquinas de movimento de terras para as operações de apoio que incluem a desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, o fornecimento de geradores e também a disponibilidade de cerca de 1000 alojamentos em 10 unidades militares. Além disso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, José Nunes da Fonseca, acrescenta que estão disponíveis 7 meios aéreos para prestar apoio à população. E a Marinha Portuguesa também está a ajudar as populações das regiões mais afetadas pela depressão Christine. Está no terreno e disponibilizou 5 geradores para o apoio de várias localidades dos municípios da Batalha, Figueira da Foz, Marinha Grande e Ourém. Em declarações à Rádio Observador, o porta-voz da Marinha, o comandante Ricardo Sá Granja, explica como foi ontem o segundo dia de operações. A Marinha efetivamente já está no terreno desde ontem, portanto ontem sob coordenação do ENFE e através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foram-nos solicitados 2 geradores para apoio aos bombeiros voluntários da Marinha Grande. Numa fase inicial, nos termos da lei, nomeadamente da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas à Proteção Civil decorreu a pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estão ainda a caminho de Leiria 40 fuzileiros e um grupo de técnicos de eletricidade para apoiar os restantes militares no terreno, enquanto se vão fazendo os trabalhos de limpeza e recuperação dos concelhos mais afetados pela depressão Christine. O mau tempo não vai dar tréguas nos próximos dias. Todos os distritos de Portugal continental estão a partir da meia-noite sob aviso amarelo por causa da chuva, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera põe toda a zona costeira sob aviso laranja e algumas zonas do norte e centro do país com o mesmo aviso devido à possibilidade de queda de neve. A situação é grave. 910024185 é o número de telefone da Rádio Observador, para onde pode enviar a sua mensagem. Partilhe connosco o que está a viver nestas horas de angústia depois da passagem da depressão Christine por Portugal continental. 8h04. Miguel, vamos às presidenciais. Abrem esta hora. As urnas para o voto antecipado estão inscritos mais de 300 mil eleitores. Mais 90 mil do que na primeira volta da corrida a Belém. Os dados são da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O local de voto foi alterado em 6 municípios por causa dos efeitos da depressão Christine. São eles Vieira do Minho, Alveiázere, também Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves. As urnas estão abertas a esta hora. Abriram há cerca de 5 minutos e fecham às 7 da tarde. E António José Seguro voltou ontem a falar de política na campanha para a segunda
segunda volta. Diz ele que só pode garantir a estabilidade do país. O mau tempo tem sido o tema único do discurso do candidato a Belém, apoiado pelo Partido Socialista, que tem evitado passar mensagens políticas, mas na noite de véspera do dia do voto antecipado, em Guimarães, Seguro apostou numa estratégia diferente, como nos conta o Vasco Maldonado Correia. Ao quarto dia de campanha oficial, o discurso de António José Seguro volta a passar pela política. O socialista volta a apresentar-se como candidato da estabilidade. A estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo. A estabilidade política é o instrumento que permite que nós, nas nossas diferenças, sejamos capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções. E, à boleia dessa ideia, marca diferenças para André Ventura. Sinceramente e humildemente considero que dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que verdadeiramente pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas. Seguro pede aos portugueses que vão votar e o ajudem a concretizar um sonho. Na primeira volta, um senhor chegou ao pé de mim e diz-me: "Oh homem, você com essa idade ainda sonha?" E eu disse: "Sonho." E ainda continuo a ter o mesmo sonho de menino, o de fazer de Portugal um país moderno e um país justo. No dia em que centenas de voluntários se deslocaram a Leiria para ajudar a limpar os destroços do mau tempo, o candidato deixa um recado a quem toma decisões. A solidariedade não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. E o Estado português tem que estar sempre, mas sempre, à altura da sua responsabilidade para proteger bens e para proteger pessoas. E, à semelhança do que tem feito em todas as intervenções, deixa uma nova proposta para mitigar o impacto da tragédia. As árvores foram cortadas a meio como se fosse uma lâmina que tivesse passado por uma folha de papel. Ora, esses troncos estão no meio da floresta. O que é que vai acontecer? É necessário que haja um apoio, um estímulo e haja condições logísticas para retirar rapidamente esses troncos. Porquê? Porque eles neste momento ainda têm um certo valor económico. E, portanto, quem perdeu essas árvores não vai perder tudo. Ainda pode vendê-los com algum preço e arranjar algum rendimento. António José Seguro, numa noite dedicada à cidade de Guimarães. Foi um evento acompanhado por Vasco Maldonado Correia, que acompanha a campanha presidencial de António José Seguro nesta segunda volta. O candidato volta hoje à estrada com ações de campanha marcadas em Gouveia, no distrito da Guarda, e também no Fundão, em Castelo Branco. E depois de 3 dias só a falar da depressão Christine, André Ventura voltou ao combate político. Foi numa sessão em Vila Nova de Gaia. André Ventura voltou a atacar o outro candidato, António José Seguro, também a comunicação social, e a discutir a forma como encara esta corrida presidencial, apesar de admitir Miguel Viterbo Dias que o adversário, apoiado pelo Partido Socialista, é favorito à vitória. Eu sei que isto hoje parece um comício, mas não é. Estamos no clube dos pensadores, mas a maioria do chega. A sala era acolhedora para André Ventura e por isso o candidato presidencial voltou a calçar as luvas e a partir para o combate, relembrando que teve dúvidas sobre a candidatura e admitindo que Seguro é favorito. Mas acho que vou vencer. Parto de trás, não tenho dúvidas. Porque juntam o sistema todo contra mim. Mas nem sempre isso quer dizer que se perde. Às vezes quem luta contra o sistema ganha. E depois de 3 dias apenas dedicados à tempestade, voltou ao ataque ao adversário na corrida a Belém. Ficou-me uma imagem de brutal incompetência e incapacidade, que eu vou-vos dizer uma coisa. Se ganhar é só por uma coisa. É porque está a ser levado ao colo pela imprensa, pelo sistema e por toda a gente, não é por mais nada. E garante não fazer cálculos a longo prazo sobre a liderança do espaço político à direita. Não estou a pensar se vou ter mais votos que o Montenegro ou se vou ter mais votos que o... Ok, já percebi. Que outro líder qualquer ou que o Pedro Passos Coelho. Ainda assim, Ventura deixa nas entrelinhas que superar a votação de Passos Coelho teria um significado. Numa sessão, como sempre, gerida por Joaquim Jorge, com regras apertadas, ordens para aplaudir e tempo cronometrado, em que também existiram posições de dissonância. António Magalhães. Já conheço, diga. Eu levantei este cartaz e vieram-me dizer para eu não levantar o cartaz novamente. O cartaz dizia 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. A pergunta era sobre a necessidade de 3 Salazares. Não se importa de calar, por favor. Responda. E a resposta de André Ventura. Você disse que viveu 21 anos no fascismo e eu respeito isso totalmente, mas também tenho que acrescentar outra coisa. Viveu 50 anos no marasmo de corrupção, que é aquilo que nós tivemos. O fundador do Clube dos Pensadores, que comparou ainda a agitação à volta do Chega com a que existia, com o PCP. Eu sou do tempo do Partido Comunista, comia criancinhas ao pequeno almoço. E agora tenho a mania que tu também comes. Diz-me uma coisa. Nem ao pequeno almoço, nem... E André Ventura, com fome de combate político, numa conferência gerida com mão de ferro.
Miguel Viterbo Dias, que acompanha esta sessão do candidato presidencial do Chega, André Ventura, arranca hoje o dia com uma visita aos bombeiros voluntários de Braga. E no desporto, Sporting e Benfica entram hoje em campo, em jogos a contar para a jornada 20 do Campeonato Nacional. Encontros que acontecem depois da qualificação direta dos Leões para os oitavos de final da Liga dos Campeões e das Águias para o play-off de acesso aos oitavos da prova milionária. O Sporting recebe o Nacional da Madeira às 6 da tarde no estádio José Alvalade. O Benfica joga em Tondela às 8h30 da noite. Nos jogos de ontem, o Estoril foi aos Açores vencer o Santa Clara por 4-2, resultado que levou à admissão de Vasco Matos do cargo de treinador do conjunto de São Miguel. O Arouca foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave por 3-0 e houve também empate a uma bola entre Alverca e Estrela da Amadora. Sporting Nacional e Tondela Benfica têm relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. É o ponto final no Jornal das 8, que teve edição do Miguel Gato.